O assunto desta noite não poderia ser outro a não ser Apocalipse. É um tema interessante, é um tema muito importante para os nossos dias e por isso vamos tratá-lo nesta noite. Apocalipse, de maneira simples e entendível para as nossas vidas. O significado do Apocalipse é revelação. Jesus, ele revela tudo o que está acontecendo e tudo que ainda há de acontecer na humanidade, no mundo. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo. Vamos ler versículos 9, 10 e 11. Versículos 9, 10 e 11. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie estas para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E assim prossegue o livro do Apocalipse. Irmãos, revelação de Jesus Cristo. Tirando o véu, João se encontrava na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos, Pátimos significa o destruidor. Ele estava lá como pena de morte. A importância do livro do Apocalipse é nos alertar sobre tudo que ainda vai acontecer. É um livro que nos alerta. E é um livro também que não deve trazer medo para mim e para você, mas trazer esperança e foco. O livro do Apocalipse deve trazer esperança e foco para mim e para você. Esperança porque Deus vai mostrar tudo o que vai acontecer e nos conduzirá até o final com segurança. E Ele nos prometeu o reino, Ele nos prometeu a vida eterna. E foco porque a igreja precisa estar ciente de que necessitamos seguir à frente e não nos perder de vista e não nos desviarmos daquilo que está proposto. Esperança e foco para nossas vidas, para a igreja. Eu gostaria de falar sobre o livro do Apocalipse, dando uma visão panorâmica, dividindo em blocos o livro do Apocalipse. O primeiro bloco é o bloco que fala das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor. João escreveu a essas igrejas, e cada igreja que Jesus havia escolhido e deu mensagens a elas, representam todas as igrejas de todas as épocas no mundo. A nossa atualidade eclesiástica é representada pela igreja de Laodiceia. Então o primeiro bloco é o bloco das igrejas. Depois o segundo bloco, no Apocalipse, é o bloco que eu chamo de a grande tribulação. A grande tribulação. Sabe de uma coisa? É um tempo difícil que está para acontecer na face da terra. Pastor, mas quando vai começar este Apocalipse? O Apocalipse já começou desde Jesus, desde essas igrejas aí, já está acontecendo o Apocalipse. O Apocalipse começa com a igreja, instituída na terra.
Desde Jesus o Apocalipse já vem acontecendo. Vai chegar o momento em que este primeiro bloco, que é a era das igrejas, vai ao arrebatamento. Eu acredito que Jesus vem daqui a pouco. Jesus está às portas. Eu acredito que Jesus já está vindo, meus irmãos. Nós temos pouco tempo. A igreja precisa enxergar isto. Há muita coisa a ser feita e pouco tempo para que essas coisas sejam feitas. Tudo está seguindo para uma grande e terrível tribulação na face da terra. A Bíblia fala que vai haver 7 anos de tribulação. A Bíblia chama isso de a aflição de Jacó. Coloca Jeremias capítulo 30, versículo 7. Jeremias 37. A aflição de Jacó. É um tempo em que a Bíblia diz que Deus vai tratar com o povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel está lá no Oriente Médio. É a nação de Deus. É a nação que Deus escolheu para estar na terra como seu povo, como nação. E vai chegar uma época em que a Bíblia diz que Deus vai tratar com o seu povo, mas isso vai repercutir no mundo inteiro. O mundo inteiro vai participar disso. É sofrimento para todo lado. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Deus ama o seu povo, mas vai haver uma angústia muito grande na face da terra, e Israel vai ser perseguido, Israel vai sofrer, Israel vai gemer. Israel nunca viu coisa tão terrível durante 7 anos. A tribulação, meus irmãos, ela já está aí, chegando. É um tempo em que a besta vai se revelar, vai aparecer o anticristo, que vai reinar sobre todo o mundo. É uma época em que os selos serão abertos, trombetas serão tocadas, as taças amargas serão derramadas. Se você lê o Apocalipse, você encontra tudo isso, tudo de ruim e de horrível que vai acontecer na face da terra. Mas durante o período da tribulação, eu acredito que a igreja estará nos céus, participando do tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,10, 2 Coríntios 5,10, que todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para prestarmos contas daquilo que nós temos feito através do corpo, ou bem ou mal, para recebermos o nosso galardão. Está ali, depois você pode ler melhor esta passagem. Mas esta grande tribulação, meus irmãos, ela já está sendo instituída na face da terra, tá? Desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo está caminhando para um afunilamento. Tantas coisas estão acontecendo no mundo. Se você começar a estudar a história, você vai ver que sutilmente a humanidade está caminhando para que o mundo receba um governo único. É globalização, não se fala de outra coisa a não ser globalização, unificação. Aí vamos montar um grupo europeu, um mundo comum europeu, são 10 países que se uniram, vamos usar uma moeda só que se chama euro. Desde 1900 e alguma coisa está instituído, 1990 e alguma coisa, está instituída este bloco europeu, que usa uma moeda única, chamada euro. Nós temos aqui na nossa região o Mercosul, né? Então são blocos. O mundo está caminhando assim para uma unificação. A China está crescendo poderosamente no mundo. A China está marcando presença em todos os lugares do mundo praticamente. E você sabe de uma coisa, a Bíblia fala de Og e Magog. Pastor, que troço estranho é esse? Você vai lá ler no Apocalipse, fala que Gog e Magog se levantarão contra o povo de Israel. Você sabe o que está acontecendo hoje? Hoje, o que está acontecendo no Afeganistão? O Talibã tomou conta. O Talibã já está conseguindo, ou já conseguiu, a China como aliada.
e a Rússia como aliada, como apoio político ao Talibã. O Talibã já tomou a maior cidade de pessoas cristãs no Iraque, e eles vão para frente. E sabe de uma coisa? Quando a Bíblia fala de que Gog e Magog se unirão e virão contra Israel, é exatamente a região onde está China e onde está Rússia. É muito interessante a história, as coisas que estão acontecendo. Não vai demorar muito para você começar a ouvir sobre uma reunião importantíssima que vai acontecer para decidir, para definir o rumo do mundo. O mundo está caminhando para uma grande e terrível destruição. Aí vem o coronavírus agora. O coronavírus, não vou dizer para você que eles lá lançaram o coronavírus para isso, exatamente. Tem muita gente que fala isso, né? Mas a questão do coronavírus é um vírus que veio, não é? Dessa vez conseguiu em menos de 2 anos uma vacina para nos proteger. Se fosse há uns anos atrás, levaria 10 anos para conseguir uma vacina, mas hoje está tudo evoluído. Com 1 ano e pouco, nós já estamos quase todo mundo aí, quase dentro de 2 anos, todos vacinados. Mas tudo isso está mostrando que as coisas estão evoluindo. As potências mundiais, os líderes mundiais vão acabar chegando num senso comum. É melhor que nós nos unamos, é melhor que nós pensemos da mesma forma, é melhor que todos caminhemos na mesma direção. Por que não um sistema único, um SUS mundial, né? Por que não um sistema único político para conduzir o mundo para o bem, para o melhor? Isso vai acontecer, você pode esperar. A grande tribulação está aí. Então esse segundo bloco fala de tribulação, de aflição, de sofrimento, de coisas terríveis que estão para acontecer na face da terra. As pessoas não estão percebendo, mas as coisas estão se afunilando. O terceiro bloco é o bloco do milênio, porque a Bíblia diz que logo após a grande e terrível tribulação acontecerá o milênio. O milênio será um reino de paz, amor e justiça, como o mundo deveria ser. Mataram o Filho de Deus, crucificaram a Jesus, mas ele ao terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo. A sensação é que o mundo está longe do alcance de Deus. A sensação é que o mundo está, Deus dará, que Deus se esqueceu, que Deus não tem mais poder sobre o mundo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus está por dentro de tudo. Tudo isso vai acontecer, essas tragédias, essas coisas ruins, mas a Bíblia diz que Jesus ainda continua no poder, porque Ele virá no seu milênio para governar a terra. Ele virá e se assentará no trono de Israel, todo imponente, e ele reinará com cetro de ouro o mundo. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo, o Salvador, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele governará o mundo todo, e Ele ensinará o mundo como o mundo deveria ser de fato. Ele terá um reino de paz. A Bíblia diz que nesse período do milênio serão 1000 anos de verdade. Satanás será preso, e Jesus governará de verdade. E Ele vai transmitir paz, Ele vai lançar paz. O seu governo será um governo totalmente de paz. O seu governo será um governo de amor. Ele vai ensinar o amor. Ele já ensinou, mas ninguém quis. Mas no seu governo o amor reinará. As pessoas se amarão de verdade, de fato. No reino de Cristo, no seu milênio, o seu reinado será um reinado de justiça. Não vai haver injustiça, não vai haver STF
como está havendo, não vai haver políticos sujos, não vai haver políticos interesseiros, injustos, de maneira alguma. A Bíblia diz que Jesus governará no seu trono, e nós, os salvos, os cristãos transformados, governaremos em todas as partes do mundo, juntamente com Ele. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. A Jesus Cristo, nosso Salvador. Depois de tanto sofrimento, angústia, aflição de Jacó, tribulação para todo lado, mas lá vem Jesus dizendo: tem jeito, eu posso salvar sim, o mundo pode ser diferente, e Ele estabelecerá o seu reino, e o seu reino será realmente diferente. Zacarias 14:9 fala sobre isso. Zacarias 14:9 diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Aleluia, glórias a Deus. O quarto bloco é o bloco do Armagedon e do juízo final. O Armagedon nada mais é do que uma grandiosa guerra. Muitos chamam o Armagedon de a terceira guerra mundial. Vai acontecer num lugar chamado Vale do Megido, ou Megido, lá perto de Israel. Vai ser uma batalha terrível, porque Og e Magog se unirão como um exército, como a areia do mar, que não se pode contar. Um exército imenso, 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 virá para destruir o arraial, que é o povo de Deus, que é o povo de Israel. Nesta batalha estará Satanás e seu exército de um lado, e Israel e os santos de Deus do outro lado, eu e você. E a Bíblia diz que Deus vai dar a vitória para o seu povo. O inimigo será queimado com saraivas, vai ser totalmente destruído naquele campo de batalha. Vai acontecer a batalha do Armagedon, Deus protegendo o seu povo, dando a vitória. E depois vem o juízo final. O juízo final em que todas as pessoas que rejeitaram a Jesus, que não confiaram em Cristo, estarão perante este tribunal para prestar contas de suas vidas. Sabe, irmãos, o Apocalipse é isso. Tudo isso vai acontecer. Aí eu quero voltar aqui na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja da atualidade. E no livro do Apocalipse, Jesus diz que esta igreja de Laodiceia, ela está sendo uma igreja morna. Ela não é quente e nem fria. É uma igreja que não está de acordo com a vontade de Jesus. E diz-nos o texto que Jesus falou: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és quente, não és fria, eu estou a ponto de vomitar-te. Eu gostaria de contextualizar a igreja de Laodiceia nos nossos dias, porque sabe de uma coisa? Jesus precisa ser honrado em nosso meio, precisa ser reverenciado, precisa ser adorado, o Rei dos Reis, aquele que está por todo o Apocalipse. Jesus, ele não é perdedor, ele é vencedor, ele está por dentro de tudo. Todos os acontecimentos da história, Jesus está por dentro, infalível, guerreiro, vencedor. Ele demonstrará isso de uma vez por todas no seu reinado do milênio. Mas nos dias de hoje, Ele quer olhar para a nossa igreja, e Ele quer que a nossa igreja seja uma igreja quente. Ele quer que a nossa igreja seja uma igreja evangelizadora.
Ele quer que a nossa igreja seja uma igreja com foco, com esperança, e que pregue o Evangelho, e que faça discípulos. A grande tribulação está aí, Jesus está voltando. Há muitas pessoas que precisam conhecer o Evangelho. 3 coisas desta igreja de Laodiceia. Primeiro, ela era uma igreja indiferente. No texto, no capítulo 3 do Apocalipse, vai nos demonstrar que a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja indiferente. Jesus falou: porque não és quente e nem fria, não és quente e nem fria, és morna. Igreja indiferente, indiferente à mensagem da cruz, indiferente à adoração a Deus, indiferente aos perdidos que estão indo para o inferno. É uma igreja à vontade, é uma igreja estabilizada, é uma igreja que tanto faz como tanto fez. A igreja de Laodiceia é a igreja que não abre os olhos, deixa rolar, tá bom assim, tá confortável. É uma igreja indiferente, igreja morna, não vai e nem fica. É uma igreja que não consegue enxergar, não consegue ver. Outra coisa, outra característica da igreja de Laodiceia é uma igreja materialista. Por que materialista, pastor? Porque no texto bíblico ela diz assim: estou rico e adquiri muitas riquezas. Igreja que só pensa em materialismo, só pensa no banco bonito, na pintura, no telhado, nos móveis, nos instrumentos, na aparência, nas riquezas. A igreja de Laodiceia é uma igreja materialista. Olha para a igreja evangélica hoje, de uma maneira geral. Estou rico, adquiri muitas riquezas. Isso está no versículo 17. Terceira característica da igreja de Laodiceia, é uma igreja egoísta. Por que, pastor, que é uma igreja egoísta? Porque no capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz que é uma igreja que deixou Jesus para o lado de fora da sua porta. Egoísta, pensam que podem viver por si próprios. Nós não precisamos que Jesus reine aqui, nós mesmos fazemos. Não é o teatro que foi apresentado? Igreja egoísta. Jesus fica para o lado de fora da porta. Nós fazemos o nosso culto, nós realizamos, nós somos os bambambãs, nós fazemos do nosso jeito. Assim não precisa pregar o evangelho. Então Jesus não é glorificado, Jesus não é aceito, Jesus não é recebido por aquela igreja. A igreja deixou Jesus de escanteio, deixou Jesus de lado, deixou Jesus a ver navios. Nós não precisamos, irmãos, igreja indiferente, igreja materialista, igreja egoísta. Não é isso que Deus quer para a Igreja Batista da Fé em Foz do Iguaçu. A nossa igreja precisa ser uma igreja que, primeiro, Jesus é o motivo, Jesus é a causa, Jesus é a razão. E por isso nós vamos buscar os perdidos. A Igreja Batista da Fé em Foz do Iguaçu precisa ser uma igreja que crê na esperança, por mais que tudo esteja para acontecer ainda, mas é uma igreja que deve crer que Jesus já vem arrebatá-la. Nós devemos crer na esperança, e é uma igreja que tem que permanecer no foco que Jesus nos deu, alcançar as almas perdidas. Jesus está às portas. Você já abriu a porta da sua casa, da sua vida, para aceitá-lo, para recebê-lo? Você já entregou a sua vida para Jesus? Já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo para recebê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Igreja Batista da Fé, sigamos firmes ao que nos está proposto, custe o que custar, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Olhe para Jesus, igreja, olhe para o foco,
Olhe para as almas. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.